Bom dia. Hoje a gente vai dar continuidade às aulas, né? Tentando fazer aula à distância. Depois eu peço a vocês que dêem um feedback, falem se está dando para acompanhar alguma coisa, para a gente não perder tempo nesse período. Ocupar a cabeça também, né? Com coisas diferentes, não ficar se preocupado só com as notícias que a gente vê aí a todo momento. Então a gente vai continuar falando sobre compasso. Eu tentei gravar esse vídeo de uma forma diferente para mudar um pouquinho a estratégia para não ficar a mesma coisa da semana passada. Então a gente começa aqui falando sobre o compasso simples. Os compassos simples, segundo Maria de Prioli, são aqueles cuja unidade de tempo é representada por uma figura divisível por 2. Tais figuras são chamadas simples, isto é, são figuras não pontuadas. Então, vou tentar dar um exemplo para vocês aqui. Primeiramente, a gente tem que definir o que é uma unidade de tempo e unidade de compasso, né? A gente tem no compasso 4x4, por exemplo, um numerador e o denominador. Esses dois números aqui indicam, o numerador, ele vai indicar a quantidade de compassos, não, a quantidade de tempos, né? Quantidade de tempos que um compasso vai ter. Então, se a gente tem o número 4 aqui, quer dizer que a gente vai ter 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Né? Se a gente tem o denominador número 4 aqui, indica que a unidade de tempo, que é esse o número importante, é a semínima. Por quê? A gente tem que retomar, então, fazer aquela colinha dos nossos números, né? A gente tem 1, que é igual a semibreve, o 2, que é igual a mínima, o 4, que é igual a semínima, o 8, que é igual a colcheia, o 16, que é igual a semicolcheia, respeitando aquela divisão proporcional de valores que a gente falou antes. 32, a fusa, e 64, a semifusa. Então, a gente tem os denominadores que vão indicar que figura vai preencher um tempo. Então, unidade de tempo é aquela figura que preenche um tempo no compasso. Então, toda vez que aparecer esse denominador aqui, ele, na parte de baixo, esses numerais, eles vão indicar que figura, quais dessas figuras, que vai preencher um tempo no compasso. Então, a gente tem aqui 4 tempos. A gente pode fazer uma fórmula para ajudar a entender. Transformar isso aqui nisso. Ó, 4 por 4 igual a 4 semínimas. Então, a gente sabe que num compasso, a gente vai ter num compasso 4 por 4, a gente vai ter 4 semínimas. E aí a gente faz a proporção. Então, unidade de tempo, desse compasso, é a semínima, cada um valendo 1. E a gente vai para outros exemplos. 3 por 4, por exemplo, e 2 por 4. Binário e ternário simples. Aqui a gente tem, vou começar com o binário, para eu já explicar uma coisa que a Maria de Priori fala. A gente tem aqui 2 semínimas. Então, a
gente vai ter esse compasso só vai caber 2 semínimas. 2 semínimas, cada um preenchendo um tempo. Quando a Maria Priori fala que os compassos simples eles têm a unidade de tempo divisível por 2, as unidades, né? Deixa eu retomar aqui. Quando ela fala que os compassos simples são aqueles cuja unidade de tempo é representada por uma figura divisível por 2, ela está falando dessas figuras simples aqui. A gente tem a semínima, que dá para dividir por 2. Os tempos simples, é bem confusa essa explicação mesmo. O 4 aqui a gente consegue dividir por 2. O 2 é divisível por 2. Tá, a gente tem os básicos aqui. Mas o 3 por 4 ele tem uma diferenciação. Aqui a gente tem, então, a unidade de tempo, né? Unidade de tempo. E a gente tem que saber qual que é a unidade de compasso. A unidade de compasso é aquela que preenche o compasso inteiro. Então, nesse caso aqui, como a gente tem 4 tempos, a gente vai ter uma semibreve, que é a unidade de compasso. Semibreve. No caso aqui da semínima, a gente vai ter 2 tempos, que nesse compasso aqui, então, a gente vai ter o dobro da semínima, é a mínima, que vai ser a unidade de compasso. Elas não têm figuras, vocês verem que elas não são figuras pontuadas, elas não têm ponto, quer dizer que essas figuras aqui simples, né, elas preenchem o compasso inteiro. A exceção do compasso simples são os compassos ternários. Segue a mesma lógica, 3 semínimas, só que tem um porém. A gente usa 3 semínimas, cada um valendo 1, nesse caso, preenchendo um tempo. Só que na hora para você preencher esse compasso inteiro, né, para ter a unidade de compasso, você vai precisar de uma mínima pontuada, para ter os 3 tempos. Então, ela é a única que foge à regra dos compassos simples. Os outros são todos tranquilos. Eu vou dar outros exemplos aqui, para vocês verem que como se faz esses compassos com outras unidades de tempo. A gente retoma de novo, sempre lembrem de retomar isso. Essa colinha, 1 igual a semibreve, 2 igual a mínima, 4 igual a semínima, 8 igual a colcheia e assim por diante. Vou fazer até a semicolcheia. 6 igual a semicolcheia. Então, se a gente tiver um compasso 4 por 1, a gente vai ter um compasso 4 por semibreve, que vai ter como unidade de tempo a semibreve. Então, nesse compasso, vão caber 4 semibreves. 1, 2, 3, 4. Melhor colocar o valor, né? 1, 1, 1 e 1. Somando 4. Então, a gente tem 4 semibreves aqui. Parece meio bizarro, mas essa é a lógica do compasso. Então, para a gente ter a mínima aqui, a unidade de compasso aqui, que preencha esse tempo todo, a gente tem que recorrer àquelas notas que não são utilizadas. Então, raramente vocês vão ver, dificilmente vocês vão ver um compasso 4 por 1. Mas é só para vocês entenderem didaticamente. A gente vai ter que recorrer àquelas figuras. Lembram da figura da máxima, que parece uma bandeira? Ela que seria, depois eu vou recorrer aqui às colas, né? Deixa eu olhar aqui se é esse desenho mesmo, porque quase não é usado. Isso, a máxima. Eu fiz ao contrário. Essa que seria, então, a unidade. Não, vamos ver. Tem uma semibreve, né? A breve vale o dobro.
Então nem é a 12, é a breve. É a longa. A longa seria a figura. Ele é um pouquinho menor. A longa seria a figura, que seria unidade de compasso. Bem bizarro, né? Mas vamos avançar para uma mais também pouco utilizado e que talvez seja didático de ver. 4, não vou mudar o, não, vou manter 4. 4 por 16, que é igual a 4 por semicolcheia. Então, a gente sabe aqui que a semicolcheia é a unidade de tempo. Então, a gente vai ter 4, se a gente tem 4 tempos, a gente vai ter 4 semicolcheias. Se a gente tiver 4... desculpa. Se a gente tiver 3 semicolcheias ou 2 tempos de semicolcheia, a gente vai ter, então, aqui 3 tempos, cada um com uma semicolcheia, 2 tempos, cada tempo com uma semicolcheia. E aqui no caso a gente teria como unidade de tempo a figura que ocupa 4 dessa aqui, vou pegar mais fácil, né? O dobro de semicolcheia é colcheia. Então, essa é a unidade de compasso do 2 por 16. Essa é a unidade de tempo semicolcheia. Aqui então, gente, desculpa. A gente tem a colcheia como unidade de compasso e aqui a mínima como unidade de compasso. E olha que bizarro. Esse compasso e esse compasso se dividem iguaizinhos. É a mesma coisa. Só muda a figura que representa um tempo. É por isso que vocês não vão ver esses compassos no dia a dia. Principalmente é o compasso simples. Porque aqui seria a mesma divisão. Supondo que seja 4 dós. Então seria dó, 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 dó. E aqui, dó, 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 dó. Não muda. É a mesma coisa. Só muda a figura que vale um tempo dentro desse compasso. É bastante coisa que eu já falei, nossa. Mas só para vocês terem uma noção. Depois eu vou mandar o exercício para vocês preencherem e para vocês saberem. Então a gente sabe que o compasso simples são basicamente o quaternário, binário e o ternário. Eles têm... então, todos eles têm uma unidade de compasso, né, que não tem nota pontuada, unidade de tempo, isso. Vamos lá. A unidade de tempo é sempre representada, então, por uma figura não pontuada, então está certo. A figura não é pontuada e só em alguns casos que a unidade de compasso vai ser pontuada. Por exemplo, aqui a gente vai ter uma colcheia pontuada como unidade de compasso. Então, voltando, explicando de novo, os compassos simples são aqueles que têm figuras de unidade de tempo, que preenchem um tempo, que não tem a nota pontuada. Depois, no compasso composto, vocês vão entender por que as notas, como são usadas as notas pontuadas como unidade de tempo. Mas isso é lá no compasso composto. Compasso simples, a unidade de tempo sempre vai ser 100 pontos, sempre vai ser simples. Ou seja, divisível por 2 nesse sentido. Quando tem pontos, geralmente não fica um número par, né? Fica um número ímpar. Aqui a gente tem 3 tempos.
Aqui a gente teria 3 tempos. Então, 3 não é divisível por 2. Então, essa é a lógica do compasso simples. É a regra principal. A unidade de tempo não é pontuada. Então, aqui, eu continuo dando o exemplo. A mesma coisa que eu falei, só que, da forma dela, analisemos os termos das frações que representam os compassos. O numerador determina o número de tempos do compasso. Os algarismos que servem para o numerador dos compassos simples são 2 para binário, 3 para ternário e 4 para quaternário. Lá na frente a gente vai ver compasso misto. Além do compasso composto, a gente ainda vai ver compasso misto. Vocês vão ver aqueles números mais esquisitos que não são comuns. Mas alguém já deve ter visto, como 5 por 4, 7 por 4. Mas isso a gente só vai ver lá em compassos mistos. Então, o denominador indica a figura que representa a unidade de tempo, como expliquei. Os números que servem como denominador são os seguintes: 1 representando a semibreve, 2 representando a mínima, 4 semimínima, 8 colcheia, 16 semicolcheia, 32 fusa e 64 semifusa. Aí ela vem dar o exemplo da mesma coisa, uma coisa não diferente. Aí, por exemplo, ela dá um exemplo aqui do 2 por 1. Vamos lá. O 2 por 1. A gente tem a semibreve como unidade de tempo e a breve como unidade de compasso, porque é um 2 por 1, né? Aí tem os outros exemplos aí para vocês verem. Aqui está sempre unidade de tempo e na frente unidade de compasso. Tem outros exemplos, vários. Gostaria que vocês olhassem. Desse uma lida em casa, no arquivo. Se vocês tiverem seu arquivo, me peça para enviar de novo, do Maria de Pioli. E a gente tem aqui aquele exemplo que eu fiz, da representação de uma forma diferente. Se alguns compositores modernos, contemporâneos, na verdade eu nunca vi, mas diz a Maria de Pioli que alguns compositores utilizam essa forma de expressar os compassos com a figura. Acaba sendo mais simples, né? Mas, como é bem tradicional o uso dos números das frações, pode ficar um pouquinho confuso. E para quem também não aprofundou em teoria, né? Então, os compassos simples mais usados são aqueles cujas frações têm para denominador os números 4 e 8, tipo 2 por 4, 3 por 4, 4 por 4, 2 por 8, 3 por 8 e 4 por 8. Os compassos que têm para denominador os algarismos 1 e 2, isto é, aqueles que têm como unidade de compasso a figura de maior duração que a semibreve, deixaram de ser usados na música moderna, com exceção do compasso 2 por 2, cuja unidade de compasso é igual a semibreve, que é ainda usado, principalmente em textos de ritmo característico. Que quer dizer? Vocês lembram que eu falei que a máxima, a longa, a breve, elas deixaram de ser usadas na música. Então, não faz sentido se usar esses compassos que utilizam ela como unidade de compasso, né? Então, eles deixaram de ser usados. Mas o 2 por 2 ainda é bem utilizado. Vamos dar o exemplo do 2 por 2. Cadê a folha? Tem minha folha toda. O 2 por 2. Gente, eu peguei a folha para dar o exemplo para vocês na pauta e esqueci. Mas o 2 por 2, então a gente pega aqui. 2 por 2. Ele aparece muito em música espanhola. Alguns de vocês aqui na banda já viram as músicas espanholas. O 2 por 2 é igual a C cortado. A gente lembra então que o C significa quaternário, em português, quaternário. E quando você corta ele, você está dividindo ele no meio, você tem aqui 4 por 4, você divide a metade, 2 por 2, por isso ser cortado. 2 por 2, então a gente tem como unidade de tempo a mínima. Então
Então, a gente vai precisar de 2 meninas para preencher esse compasso, porque são 2 tempos. E a gente tem como unidade de compasso a semibreve. Então, é possível ser utilizado na música. E as músicas espanholas usam bastante. Vocês verem, um dia eu dou um exemplo para vocês, né? Pessoalmente é mais fácil de mostrar a música. Talvez eu envie um áudio aí, um exemplo de partitura. Vou tentar enviar para vocês no grupo também um exemplo de música quaternária. De 2x2, né? Ser cortado. Então, também os compassos cujas unidades de tempo forem preenchidas por figuras menores que a colcheia são usados menos frequentemente. Esses compassos são os que têm para denominador os números 16, 32 e 64. Porque fica bem confusa a leitura quando a gente usa essas figuras com mais colchetes, né? Mais bracinhos lá. Então, marcar um compasso, vocês já estão acostumados na banda, né? Marcar um compasso é indicar a divisão dos tempos por meio de movimentos executados, geralmente com as mãos. Compasso binário, tem um movimento de exemplo aí, compasso ternário e compasso quaternário. Por hoje, eu vou passar só isso, porque compasso é uma das coisas, acho que é mais complexas. Vou pedir para vocês tirarem as dúvidas no privado comigo, ou então deixar para jogar as perguntas no grupo amanhã ou na segunda, porque aí dá tempo de todo mundo ver o vídeo, não perder, o vídeo não ficar muito para trás, né, no grupo. Então a gente tem esse questionário aí para vocês brincarem, com 20 questões, e os exercícios da Maria de Pioli, vou tentar mandar separado também, né, para a gente brincar um cadinho aí durante a semana. Então, obrigado. Se o vídeo estiver muito ruim, vocês me falam. Eu tento esclarecer alguma coisa que for confusa. E obrigado e boa semana. Se cuida.